Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos este encontro aqui de oração e meditação na Palavra de Deus. Temos a forte convicção de que as nossas orações, além de ser cheias de fé, devem estar cheias de expectativa nas respostas que Deus tem para as nossas orações. Precisamos esperar as respostas. Não basta somente nós falarmos e ficarmos repetindo as nossas orações sem a expectativa da resposta. Seria somente metade do processo. A oração, ela deve estar baseada nas respostas que Deus tem para nós. E onde estão essas respostas? Na palavra de Deus. Então, quando nós oramos a palavra, nós alinhamos o nosso coração, a nossa oração com as promessas, os princípios e os valores estabelecidos por Deus na sua palavra. E, de fato, nós nos aproximaremos cada vez mais das suas respostas. Porque eu sempre digo, Deus já sabe que nós vamos orar, mas nós não sabemos qual a resposta que Deus tem para nós. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar, como sempre, a estar comigo até o final desse vídeo. Nós teremos um momento especial de oração, onde eu vou profetizar e orar pela sua vida. E também agora eu te convido a ler comigo a palavra de Deus. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está ali no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 21. Provérbios 3, 21. Então, se você puder, tome a sua Bíblia, leia comigo essa passagem. Se você não puder, não tem problema, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo para a sua conferência. Então vamos lá ao que diz a palavra de Deus. Provérbios 3, 21. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos teus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma, enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua segurança e ele não deixará que os seus pés sejam presos. Que palavra cheia de promessas de Deus, quando ele nos exorta a guardar, a olharmos para aquilo que há de mais valioso para nós, que é a sabedoria de Deus. Esse texto, capítulo 3, todo o capítulo 3 de Provérbios, ele fala sobre a sabedoria, são os conselhos da sabedoria. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, o livro que é considerado como os livros sapienciais, né? Assim como Provérbios, o livro de Eclesiastes, são livros de sabedoria. Então, o escritor de Provérbios aqui, ele nos exorta a buscar a verdadeira sabedoria. E o que é a verdadeira sabedoria? Onde está? O que será essa verdadeira sabedoria? A palavra de Deus nos responde que a sabedoria é o temor a Deus, é temer a Deus. E o que significa temer a Deus? É nós termos um nível de reverência e de dependência em Deus, sabendo que, mesmo sendo Deus um Pai amoroso, um Deus amigo, próximo, que deseja nos abençoar, que nos criou, Ele está no alto e sublime trono. Ele está no lugar de criar todas as coisas, de desfazer tudo conforme a sua vontade. Ele é todo poderoso. Então, o temor é saber exatamente quem é Deus no meio dessa conversa, né? Usando um termo assim mais simples para a gente se expressar. Quem é Deus? Ele é o nosso Pai. Sim, é verdade. Ele é o nosso amigo, é o nosso Senhor. Mas Ele é o soberano Criador de todas as coisas, que tem poder sobre tudo. Ou seja, o temor de Deus é exatamente reconhecer quem Deus é. Deus não é aquele nosso amigo de tapinha nas costas que a gente, né, faz e fala, né, com toda liberdade.
Não, Deus, ele é soberano. Devemos reverência a Deus, devemos temor a Deus. E o temor, sim, por mais que muitas vezes a gente não queira admitir isso, mas tem a ver com medo. Mas é um medo reverencial. É um nível de respeito muito mais elevado, onde nós sabemos que Deus é poderoso para criar e destruir tudo conforme lhe apraz. Ele é um Deus que é amor, mas ele é um Deus que é justiça. Ele é um Deus que cria, mas ele é o fogo consumidor. Então, tema a Deus e você vai ter sabedoria. Mas o texto continua dizendo para nós muitas promessas que nós vamos receber quando nós guardamos a sabedoria, quando nós andamos em sabedoria. Lá na carta do apóstolo Tiago, ele fala que Deus dá sabedoria a todos quanto pedir sem reserva. Ou seja, basta você pedir a Deus sabedoria, Deus vai te dar sabedoria. Eu peço a Deus todos os dias, Deus me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento. Eu faço essa oração diariamente e essa oração está ao seu alcance. Peça a Deus sabedoria. Por que não? Acontece que muitas vezes nós podemos nos achar que somos sábios, que conhecemos muitas coisas, que somos muito experientes, mas a verdade é que a sabedoria de Deus ela é inesgotável. Então, quanto mais você pedir, mais você vai receber e mais vai ter da sabedoria de Deus para você. E as promessas elas prosseguem. Vocês porque serão vida e alma, vida para a sua alma, feito para o seu pescoço, vai te ornar, vai te tornar belo, vai te dar vida. Então, fala que a sabedoria, guardar a verdadeira sabedoria, é você ter tranquilidade no seu sono, é ter paz, é saber que você entra e sai, deita e dorme e está tranquilo, livre das ansiedades, livre das preocupações, porque você é cheio de sabedoria e sabe lidar com as dificuldades da vida. Também fala que se nós guardarmos a sabedoria, nós não vamos ter medo do pavor repentino, né? O salmista já dizia, não temerei más notícias, elas virão. Todos nós, em algum momento, vamos enfrentar as más notícias, mas quando nós guardamos a sabedoria e guardamos o temor do Senhor, nós vamos enfrentar as más notícias sem medo, sem temor das más notícias. E aqui fala que o Senhor será a sua segurança, e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. E o que significa pés presos? Significam bloqueios, medos, significa tudo aquilo que impede você de avançar, de crescer, de prosperar. Pés presos. Deus, se você tiver a sabedoria de Deus, Ele se encarrega de liberar os seus pés para que você possa avançar, crescer, prosperar, cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida na plenitude. Eu sempre falo, eu gosto muito de trazer essa mensagem aqui, quando Deus nos direciona a falar sobre sabedoria, me dá muita alegria, porque esse é um assunto que me apraz, é um assunto que eu gosto, porque todos nós precisamos de receber sabedoria de Deus, sabedoria do alto. Então, a palavra de Deus ela é cheia de sabedoria. Se você tiver um desejo de receber, busque o livro de Provérbios, leia, são 31 capítulos. Se você pegar um mês de 31 dias, você vai ler um capítulo de Provérbios todo dia e saiba, ao final desse tempo, você vai ficar mais sábio, mais conhecedor das coisas da vida. Porque a Bíblia é o manual de Deus para a nossa vida, para a nossa existência. E o livro de Provérbios é esse que vai te ajudar a lidar com as circunstâncias. E o texto que nós lemos hoje, ele é muito exortativo e ao mesmo tempo carregado de promessas. E nós devemos nos apropriar, porque se são promessas de Deus, na palavra dele, são para nós. É para mim, é para você. E para fechar, eu quero ler com você lá a carta do apóstolo Tiago, né? Lá no comecinho da carta do apóstolo Tiago, ali no Novo Testamento, depois da carta aos Hebreus, nós temos Tiago, e na carta do apóstolo Tiago, ele diz lá no capítulo 1, versículo 5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade
e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Peça a Deus sabedoria. Seja sábio, mas não seja sábio aos seus próprios olhos. Seja sábio diante de Deus. Que o Senhor te aprove, que o Senhor te encha de sabedoria e graça e discernimento, para que você possa crescer e prosperar. Então, é o que eu sempre digo. A palavra de Deus está cheia de promessas, está cheia de valores, princípios, que estão aqui para nortear a nossa vida, nossa existência aqui nessa terra, para que nós venhamos cumprir o propósito de Deus e para que nós possamos prosperar e sermos felizes e desfrutarmos de fato daquilo que Deus tem para nós. Não é certo você pensar que a vida cristã é uma vida de pobreza, de misérias, é uma vida de escassez. Não, isso não é verdade, não é esse o plano de Deus para a nossa vida. Não é a vida da ostentação, onde você vai viver e enriquecer para ostentar. Não, mas Deus quer que você seja muito próspero, que você enriqueça, para que você seja generoso e seja um anunciador dessas verdades eternas que mudam, transformam a vida de muitas pessoas, assim como tem transformado a minha e também a sua. Então, receba da parte de Deus sabedoria. Guarde no seu coração sabedoria. E a sabedoria é o temor de Deus. E o temor de Deus é saber quem é Deus na nossa história. Quem é Deus no universo. O soberano Senhor de todas as coisas. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. E nesse momento eu quero pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Encha o nosso coração de sabedoria, a nossa mente de sabedoria. Cada pessoa que está agora comigo nesse momento de oração, encha, Pai, a mente, o coração dessas pessoas de sabedoria. Coloca sabedoria nos lábios dessa pessoa, para que ela possa proferir as coisas com sabedoria, com graça, com discernimento. Abra a compreensão espiritual, Pai, de cada um desses que está comigo agora aqui nesta oração, para que possam ver além do natural, para que possam discernir o sobrenatural e, sobretudo, Pai, aqui como nós lemos na carta do apóstolo Tiago, que diz que o Senhor dá a sabedoria de forma generosa a todos quanto lhe pedirem. E esse é o pedido nosso para esse dia. Dá sabedoria. Encha-nos de sabedoria, encha-nos de discernimento, para que possamos, Pai, viver nessa terra a plenitude de cada um dos planos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Recebeu? Tome posse, creia, assim como diz Tiago ali na carta dele, não duvide em nada, porque você se tornará cada dia mais sábio para a glória de Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e nós continuamos a nossa proposta, orando a palavra, porque desta palavra aqui procedem todas as promessas de Deus para a nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser.